Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje vai falar sobre dança. O nosso convidado, o bailarino e articulador cultural Sacha Wittkowski. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil e você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. Já está nas bancas a revista Raízes Jornalismo Cultural, feita para quem gosta de cultura, arte, conteúdo e qualidade gráfica. Revista Raízes Jornalismo Cultural, simples e diferenciada. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje vai falar sobre dança. E o nosso convidado, nosso entrevistado hoje é o bailarino, aquele que luta muito pela dança aqui em Goiás e que tem um trabalho assim intenso nessa área, que é o Sacha Wittkowski. Um prazer, uma alegria receber você aqui, Sacha. Prazer é todo meu, né? Estar com colegas de trabalho também, o Dival e você, que nos proporcionam, né, esse ganho no estado de Goiás de ter um programa voltado, né, para discutir, debater e conhecer mesmo, né, o que é feito aqui em Goiás. Obrigado pelo convite. Alegria nossa, né, Edival? Mas com certeza, porque o Sacha não é só um sujeito que vai e dança, ele é um sujeito que vai nos fóruns, que defende ideias, que faz proposta, é um batalhador e é desse tipo de gente que nós estamos precisando bastante, porque nós precisamos alavancar uma porção de coisa, né? Precisamos melhorar uma porção de coisa nas questões culturais e é de pessoas assim que estamos precisando, né? Vocês vão gostar da entrevista dele. E a gente abre as portas do programa Raízes Jornalismo Cultural para esse tipo, né, de manifestação e de defesa da nossa cultura, né? Afinal, o programa Raiz, a proposta principal dele é criar resistências, né? E propor novidades, né? Exatamente. Bem, Sacha, a dança surgiu na sua vida de que forma? Seu pai é músico, né? Sim. Você poderia ser também um músico. Sim. No entanto, você optou pela dança. Por quê? É um caso muito engraçado, né? E às vezes eu fico pensando se eu falo ou não, mas é interessante falar, porque sempre quem está na arte, né, ou na dança, como homem, fala de preconceitos, fala de alguma coisa homérica que ocorre na vida e a pessoa entra na dança, né? A minha questão sempre foi, primeiro que eu queria ser, né, jogar futebol no Botafogo, minha vida toda, né, amo futebol e o futebol na minha vida, assim, eu vejo mais futebol hoje do que dança, né, assim, só brincando, mas claro, assim, eu gosto muito. E teve uma época, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu machuquei, né, o dedo do pé da mão e precisei ficar muito tempo parado em casa, né, sem poder andar, assim. Aí eu parei, né, com aquela coisa de ficar com colegas no bairro, né, brincar nas ruas, isso foi em 96, 97, né, isso. E aí a minha irmã fazia a Escola Técnica Federal de Goiás, que naquela época, como até hoje, existem, né, aulas de arte para a comunidade, para quem faz a escola e também para a comunidade. E ela, como era aluna, me chamou para fazer uma aula. E aí eu comecei a fazer aula de teatro com o Júlio Van, né, dança com a Vanessa Ruiz e música com a Rita Mendonça, tá até hoje lá, né, os dois. Tá, comecei a fazer por fazer mesmo, muito tímido. E de repente, né, eu me deparei com uma menina, né, muito bonita, e me apaixonei assim, nossa, vou namorar essa menina. Para ficar perto dela, eu tinha que fazer dança. E comecei a fazer dança, né? E eu fazia muito mais aulas de dança na semana do que teatro e música, né? E chegou uma hora então que eu entrei nos 3 grupos, mas fiquei muito mais, né? Claro, 20, 30 horas por semana de aula, isso é muito difícil, né? Acontecer hoje em dia, imagina naquela época, né? E não deu certo, porque foi quase 6 meses, 8 meses,
né? Óbvio que não ia dar certo porque o foco era outro, né? Mas eu ganhei um corpo interessante, né, para poder desenvolver danças, né? E a professora, na época, me chamou para participar do grupo da escola técnica e assim continuei naquela época, de 97 até 2001, né? Mudou a professora na época, que é a Luciana Ribeiro, e depois ganhei o gosto pela dança mesmo, né, de estar no palco, né, porque eu tinha experiência também com meu pai. Eu participava desde pequenininho em palco com ele, então eu gostava daquele ambiente. Então eu falei, o ambiente é o mesmo, só com a área diferente, né, então é interessante e vou continuar. Então eu continuei. E de lá para cá você realizou uma porção de trabalho, né, Sacha, nessa área, né? Sim, então, o que eu falei, né, depois desse grupo, né, que era um grupo de escola, a gente começou num grupo chamado Porquá, grupo de dança, que tem até hoje, né? Eles têm uma casa também de cultura na cidade. E eu fui uma das pessoas que fundaram junto, né? As pessoas que dançaram junto no início, em 2001. Depois saí um período, fui para o Rio de Janeiro tentar algumas coisas lá de dança. Entrei numa companhia importante, né? do Brasil, chama Lia Rodrigues, mas fiquei no estágio somente lá. E não deu certo por questões financeiras na época e voltei para Goiânia. Voltei para o Porquá e já com a cabeça um pouco diferente, né? Porque a Lia, ela pensa muito produção de forma não somente foco, sim abrangente, políticas públicas. Então, é dali que começou o meu interesse por política pública, né? Depois do Porquá, eu passei a dançar sozinho, né? Nós chamamos de independente, né? Então, eu fiz alguns trabalhos independentes, né? Mais voltado para a performance, porque desde 97 a minha linha de pesquisa de atuação é o contemporâneo, né? Somente o contemporâneo. E nesse contemporâneo eu passei mais olhar para o minimalismo e olhar para a dança conceitual. E por aí eu comecei a pegar emprestado algumas ideias da performance mesmo, né? Então já fiz trabalhos sozinhos na performance e com duas colegas minhas, que é a Juliana Ferreira da UFG, uma aluna, e também a pessoa que trabalha com dança afro aqui em Goiânia, e com a Ana Beatriz, que é uma performance que atua na dança, ao inverso, né? Tem um trabalho muito interessante, muito bom também, já expõe seus trabalhos fora de Goiás, e com ela também desenvolvi umas 3 performances que deram um resultado muito bom, assim. Mas isso foi até meados de 2008, 2009, depois eu parei de vez. Ô Sacha, há poucos anos atrás, menino dentro de casa, a mãe falava, vai pra rua, vai brincar, tal. Os meninos brincavam na rua, tal. De uns tempos para cá, em razão até da violência, uma série de dificuldades de crianças na rua, hoje as crianças não vão mais para a rua, elas vão para academia de música, academia de dança, academia disso, daquilo e tal, e acabou a brincadeira de rua. Isso foi bom para a dança, assim, no surgimento, na base dessa formação de novos dançarinos? Então, não tenho estudos, né? Não tenho conhecimento de estudos que apontem para esse caminho. Mas, né, empiricamente falando assim, né, eu vejo duas vertentes, né, que a gente pode traduzir como problema ou não. Primeiramente, não como um problema, porque divulga, né, um assunto que existe, que é a dança. Existe dança, eu sei que existe dança. Com isso, né... Então seria assim, na formação de público, em primeiro momento, é importante. Isso. Então, eu ia entrar nisso, né? Exato. Porém, quem é da dança também não se preocupa isso é o meu ver, tá? Não se preocupa em buscar quais são os alicerces, né? Ou antes disso, os materiais que vão construir os alicerces para poder aquelas pessoas que estão fazendo dança, de pequena, adolescente, até adulto mesmo, poder entender aquilo como um trabalho da pessoa. Ou você dentro, ou quando eu não quero mais fazer, a pessoa que está produzindo também é um trabalho, eu posso apreciar. Como eu aprecio um cinema, aprecio uma música, aprecio um prédio, né, bonito que foi construído, né, um livro, tá? Então, assim, é um potencial público, mas que ainda eu vejo que não é bem trabalhado, tá? Por outro lado, não vejo com uma possibilidade importante essas pessoas estarem só sendo jogadas praticamente. Algumas são jogadas mesmo, né? Meu filho vai fazer dança, balé. Né? Outro dia eu estava passando numa escola, eu comecei a rir no trânsito, estava assim, né? Aqui tem natação, violão, balé e dança. Balé, né? Mas balé não é dança, né? Fiquei assim, pensando, né? Então, assim, você vê que ele enche um muro da escola com possibilidades para a criança ficar ali o dia todo, né?
E eu vejo muito assim, que é o mesmo problema que o esporte tem, né? As pessoas que fazem futebol, né, vôlei, natação, né, são colocados como vocês podem ser atletas de ponta para dar uma Olimpíada, mas você sabe que não vai ser. Né? Porque assim, a estrutura em volta, tanto econômica, política ou do local, não favorece isso. Então, uma criança que está numa academia, o pai chega em cima da hora e o pai já está na porta quando a criança tem que sair. Ou seja, a vivência da pessoa antes e depois da aula também é importante para ela. Né? E também a criança fica lá o dia todo fazendo várias coisas. O balé ou a dança ou outro tipo de dança é mais uma coisa da vida dela. Entendeu? Ela não é ensinada que aquilo ali também é importante para ser profissão para ela. E sim como um bem-estar, que também é possível, né? A dança também está na área da saúde, né? Ela também trabalha na saúde como desenvolvimento motor de uma criança, como recuperação motora também de pessoas acidentadas, né? O CRE faz um trabalho com isso aqui em Goiânia, né? Então, ou seja, ela também está na dança. A dança salão também é vista como uma área para entreter somente, né? Tem também profissionais, mas também o entretenimento é possível. Então, se eu olhar a dança também como entretenimento, ok, cumpri o papel, entendeu? Mas eu não posso colocar aquelas crianças e colocar nas costas dela uma palavra falando que você pode ser um artista da dança, porque eu sei que não vai ser. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural, que hoje conversa com o bailarino e articulador cultural, o Sacha, e nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil. E você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. Já está nas bancas a revista Raiz e Jornalismo Cultural, feita para quem gosta de cultura, arte, conteúdo e qualidade gráfica. Revista Raiz e Jornalismo Cultural, simples e diferenciada. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje fala de dança e o nosso convidado, o bailarino e articulador cultural, Sacha Vitkovski. Edival, no bloco anterior, o Sacha estava falando das crianças que estão começando na dança e muitas vezes os pais acham que vai ser bailarino e isso não acontece, não ocorre. Antes do programa, a gente estava conversando e você fez uma comparação com o futebol. Quer dizer, muitos começam no futebol, gostam de jogar e vão para a várzea e depois vai para as categorias de base dos times profissionais, mas poucos chegam lá em cima. Mais ou menos isso acontece com a dança, é mais ou menos assim essa relação? Sim, né? Eu vejo esse problema não somente na dança, né? E, claro, quem dá arte, né, puxa para si, né? Eu puxo para o meu ambiente os problemas. Quem do futebol, do esporte também. Mas esse problema acontece em toda a profissão. Né? Quantos pais não sonham com os filhos advogados, médicos, né? Eu tenho conhecimento, assim, de cantoras líricas que o pai queria que ela fosse médica, ela se formou em medicina, pegou o diploma, deu para ele e falou, agora você é cantora. Né? Ou seja, né? Assim, eu tenho muitos conhecidos formados em administração e direito que não ganharam o que pensariam que iam ganhar, né, na profissão. Então, isso ocorre em toda a profissão, né? E claro que a dança, sendo uma profissão, também não fica de fora disso, né? Mas a minha cooperação no futebol foi porque muitos jovens hoje que querem ser bailarinos, né, estão pensando assim, eu quero ser bailarino, esbarra nas dificuldades, né, de caminhos mesmo, né, até chegar, por exemplo, numa boa escola, né, que vai realmente dar subsídio, né, teórico e prático para a pessoa estar, não é nem apta, mas estar preparada para o próximo passo que ela precisa estar. Entendeu? Que às vezes, né, uma audição, eu preciso ter X% de preparação da minha história de dança.
Se eu não consigo alcançar isso, chega um momento que eu não consigo também ultrapassar aquele caminho que eu preciso, tá? Então a minha cooperação no futebol foi a mesma, né? Quantas crianças ficam nas várzeas, né, sonhando em participar desses mexidos, né? Tem um nome próprio que eles colocam lá, né? Esses testes, né, de futebol, 5 mil crianças para pegar 2, né? Isso é muito triste, né? Que a criança vai lá. Eu mesmo, quando era pequeno, eu queria jogar no Goiás, né? Eu vim para cá pequeno, era muito distante para nós. Quando a gente via um colega nosso com o uniforme da escolinha, a gente ficava sonhando assim, nossa, e a gente jogava muito bem na várzea, né? Mas o sonho de estar naquele local, porque aquele local é um local que aparentemente é o fim, né? Ali que eu começo a minha vida. Eu não percebo que eu começo antes disso. Então, quando a criança ou o jovem que quer ser bailarino está numa escola dessa de formação, ele tem que entender que aquele espaço também faz parte da formação dele, faz parte da carreira dele, né? Eu não faço parte da minha carreira quando eu começo a dançar. E o que precisa, além de gostar da dança, o que é essencial para o jovem que quer começar a dançar? E daí nós vamos falar depois dos movimentos, das articulações da dança em Goiás e no Brasil. Sim. Na minha experiência, Duracino, eu trouxe uma palavrinha que é difícil às vezes ouvir em outras áreas da dança, que é a disciplina, né? A disciplina ela é muito vista como danças tradicionais, né? O balé, danças de academia, né? Que tem aquela coisa rígida por trás, né? Quando eu falo de disciplina, e quando eu trouxe de volta para a minha vida a disciplina, no meu discurso, é no sentido de, se eu marquei com você uma proposta de trabalho, eu vou cumprir essa proposta de trabalho. Se tem alguma pendência no meio, eu sento com você e vamos resolver, né? Então, ou seja, eu não deixo as coisas escaparem, né? É dança, mesmo é arte, então eu posso escapar. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu acho que um jovem que queira ser um profissional da dança, né? Que pode ser também bailarino ou outras áreas dentro, que a gente vai falar daqui a pouco, ele tem que ter uma disciplina, um foco. Tá? Não é disciplina empresarial, mas é uma disciplina de vida, né? De respeito. Né? Quando eu trago isso, eu trago um respeito pela minha profissão, pelo outro. Tá? Eu trouxe foco aqui já. E não perder a paciência. Porque como eu mexo com o corpo, né? Às vezes o corpo te dá umas respostas que você acha que não ia vir. Entendeu? Então, às vezes, assim, eu acho que eu posso fazer uma coisa, o corpo fala, para um pouquinho aí, aqui você não consegue ainda, entendeu? Então, tem também o tempo do corpo para você trabalhar, né? Então, é ter paciência, saber que para eu chegar em determinado degrau, eu tenho que percorrer os anteriores ainda, eu não posso pular. Com o corpo não se pula degrau. Chega uma hora que ele cobra isso, entendeu? Sim. Então, eu acho que a disciplina, paciência, né, e respeito por mim, bailarino, por mim, profissional, e pelo outro que está comigo. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje, que recebe o bailarino e articulador cultural, Sacha Wittkowski, vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não! Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil e você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. Já está nas bancas a revista Raiz e Jornalismo Cultural, feita para quem gosta de cultura, arte, conteúdo e qualidade gráfica. Revista Raiz e Jornalismo Cultural, simples e diferenciada. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje fala sobre dança. E o nosso entrevistado, o bailarino e articulador cultural, Sacha Wittkowski. Edivaldo? Pois é, Darcy, já falou um pouco sobre a questão da dança, tá? Vamos falar um pouco sobre a articulação cultural. Você que está nesse meio, você é membro do Conselho Estadual de Cultura, você pertence a uma área de dança do Ministério da Cultura.
Como é que está assim, essa questão das leis de incentivo? Porque isso é uma coisa nova e a sociedade está aprendendo a usar ainda essas leis de incentivo. Você acha que ela está trazendo realmente melhorias? Há muito que realmente melhorar? Como é que está? Como é que você vê esse contexto de cultura, leis de incentivo, recursos para eventos culturais? Como é que está isso? Então, quando começamos a pensar em leis de incentivo para a arte, ou alguma lei que vá valorizar ou legalizar, por dizer assim, uma profissão voltada para a arte, eu posso entender que o governo ou a sociedade que elege esse governo está preocupada com esse foco, com esse assunto, né? As leis de incentivos, que estão costumeiras no país, no estado de BNT, nós temos 3 leis, uma aqui na capital, uma municipal, 2 estaduais, elas não podem ser consideradas como um pontapé inicial do processo, e também nem um fim. Eu considero elas como um processo no meio aqui, entendeu? Muitos falam também que elas são o início de alguma coisa para poder desembocar num sistema mais complexo. Mas se eu começo a iniciar com um processo de lei de incentivo, que não resolve todos os problemas, ela dá um pontapé, mas o que está em volta que não participou fica fragilizado. Então, por isso que eu não posso entender ela como o início de um processo de políticas públicas, sim um ponto, num conglomerado de possibilidades aqui, tá? Nós temos o Sistema Nacional de Cultura, que é lei. Não tem o texto ainda da lei, mas existe esse artigo na Constituição, e por causa dele começou a se pensar sistemas estaduais e municipais. O Estado de Goiás assinou o Pacto Federativo, então nós temos que elaborar o sistema estadual e o Plano Estadual de Cultura. O plano está pronto, só falta alguns detalhes para poder jogar em consulta pública. O sistema que ainda está moroso, mas se tudo der certo, a secretária Raquel, o Aguinaldo e o Conselho, estamos todos com braços dados para poder fazer esse ano alguma coisa, pelo menos soltar a consulta pública o sistema, tá? O sistema é um macro, é tipo um guarda-chuva, que vão constar nele esses pontos que eu falei, e dentre esses pontos vai ter a lei de incentivo aqui, que está dentro da lei de um guarda-chuva chamado também sistema de financiamento. No sistema de financiamento existem vários pontos que dentre eles é o lei de incentivo. Então, se eu tiro ele do ponto inicial, ponho no meio, ele está no meio dentro e atrelado a várias coisas para acontecer. Uma lei de incentivo sem o orçamento da pasta não vale de nada. Uma lei de incentivo sem a preocupação das empresas, tipo mecenato, estarem apoiando a captação, também não vale de nada. E uma lei de incentivo sem estar bem colocada para a população, para a sociedade da arte, e também a sociedade que vai consumir essa arte, não está bem colocada para eles não vão saber utilizar essa lei de incentivo. Então, eu acho que esses problemas que um pouco na fala do Divaldo ocorreu, Existem muitos problemas de lei de incentivo. As leis, então, são um meio para determinados grupos atingir ali, realizar seus projetos, não é? Meios de passagem, como eu costumo dizer. Bem, e como você vê a dança hoje, a dança em Goiás, ela se desenvolveu, tem mais gente participando desse processo. Como é que está a dança, de um modo geral aqui, a dança clássica, Tá, eu costumo dizer que de uns 7 anos para cá mudou muita coisa. Se eu pensar em 2007 para 2014, 2015 ainda está acontecendo. Antigamente só se falava em quasa, e quem é do meio clássico falava nas escolas estaduais e municipais de arte, que o Basileu França, música, a dançagem joga muito bom para fora também. Então tinha essas duas vertentes. E no contemporâneo, na parte artística, não de ensino, tinha quasa, Só se falava em quasa. Até hoje se fala muito, mas por um outro viés também. Agora, em 2007 para cá, quando eu começo a entender que, nesse período, começaram a aparecer vários grupos que estão com proposta de ser profissionais, com proposta de captar a lei de incentivo para poder fazer um bom trabalho e aquilo aparecer e poder ganhar a vida com aquilo, eu começo a ver algo já se transformando. Tá? Quando eu começo nesse período, chegando em Goiânia, em Goiás, 2 faculdades de formação em dança, concurso público para dança, artistas se colocando no mercado como independentes, sozinhos, e buscando premiações e ganhando premiações fora de Goiás, Funarte, na Europa,
isso mostra que aconteceu algum ganho, né? A gente precisa enxergar os alicerces que fizeram isso acontecer hoje, né? A gente pode pensar que o Fórum de Dança ajudou né, nessa propulsão, a faculdade também ajudou, de teatro inclusive, a de dança, nas escolas de arte, tá? Os grupos também, né? Mas basicamente o que eu vejo que contribuiu bastante foi a relação. Né? Se eu tenho uma boa relação no Brasil com as pessoas que estão também nesses nichos fazendo acontecer, eu consigo, de forma de parceria, trazer coisa para Goiás e de Goiás para fora. Né? Foi nesse intuito que a Vera Bicalho, um dos intuitos que a Vera Bicalho criou para a Paralelo 16 foi esse, dar informação para a cidade, entendeu? E mostrar para o Brasil o que Goiânia tem. Né? Eu também pensei muito nisso quando criei o meu festival, mas foi bem pouco. Então, a informação chegando para Goiânia, né, e também levando para fora do estado, que fez também um pouco as coisas se movimentarem. Certo. Hoje, ainda assim, ele falou na questão dos leis de incentivo e tem uma questão também dos fundos privados, chamados crowdfunding. Isso aqui em Goiânia já tem funcionado alguma coisa? Já, o primeiro projeto que foi aprovado no Brasil, do primeiro site que foi cartaz, foi de Goiânia. Foi, assim, eles tinham no site vários projetos. O primeiro do Brasil que foi captado foi daqui. Né? Existe, assim, tem projetos aprovados na Lei Goiás de crowdfunding aqui, né, no estado. Né? A dança também está muito forte nisso, né? Esses grupos estão buscando também esses financiamentos, porque é pouco, é 4, 5, 10 mil reais, 15 mil reais. E se eu tenho uma boa capilaridade de conhecidos, eu consigo fazer nisso. Né? A dança, por exemplo, hoje está necessitando de buscar esses caminhos novos. Ela está necessitando de começar a entender que ela é uma profissão. Ela não fala as pessoas da dança, sim as pessoas que pensam a dança, né? Tanto na universidade quanto na política. Né? A gente está envolvido hoje aqui no Brasil, que Goiás está muito forte nisso, em se pensar uma lei de regulamentação da profissão, né? Que é uma lei, apelidou de lei da dança, né? Porque a gente tem a parte da educação bem formatada e tem leis que regem ela. A parte do ensino formal, que as escolas públicas, né, tem leis também regem ela, e o artista também tem, a lei do artista. Agora, o ensino não formal, que é academia, ONG, na rua, né, qualquer lugar que não seja esses dois locais, não tem uma lei que rege ela. Então, a gente está batalhando no Ministério e com deputados para poder criar uma lei que fortaleça e regulamente essa profissão. Bacana. Sua luta em favor da dança. E a gente chega ao final do programa tendo muita coisa para contar, mas a gente deseja que vocês segurem essas conquistas e avancem cada vez mais. Sim. Ô, Sacha, muito obrigado pela sua presença, Obrigado, pela sua entrevista aqui no programa Raiz e Jornalismo Cultural. Tá, obrigado muito obrigado, vida longa, né, ao Raiz, que é uma luta também e é uma possibilidade que nós temos da dança de estar junto e crescer essa arte em Goiás. Vamos nessa dança? Vamos embora. Muito obrigado, Doracino, mais uma vez estar aqui entrevistando os convidados do Raiz Jornalismo Cultural, hoje o Sacha Wittkowski, né, que é um batalhador incansável aí essa luta pela dança e, obviamente, por todos os segmentos da arte. Né? Obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Some não. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil. E você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. Já está nas bancas a revista Raiz e Jornalismo Cultural, feita para quem gosta de cultura, arte, conteúdo e qualidade gráfica. Revista Raiz e Jornalismo Cultural, simples e diferenciada.